Olá, pessoal. Bom dia a Bom todos, dia, tudo bem? Bom dia, bom dia. professora. E Tudo para todo bom? mundo. Vamos começar a nossa aula. Vamos Olha, pro... Nossa, pro, você acabou de entrar, né, pro? Vamos Pois para aula para a é. segunda matéria mais legal. Olha lá, gente. Deixa eu fazer um Olha comentário. que Nunca vai sair o trono. afobado. Ó, deixa Seu eu fazer um comentário. afobado. É eu? Como nós vamos fazer, como nós estávamos fazendo em sala. Em sala, eu estava vendo vocês com a mãozinha levantada. Aqui eu preciso que vocês levantem as mãos também, gente. Porque senão a gente não consegue sair do lugar e eu também não consigo tirar as dúvidas de todos. Em algumas salas eu informei que nós teríamos que voltar um conteúdo por causa de uma sala que a Pro não passou. Então, algumas salas, acho que foram 2 salas, nós chegamos a ver, foi a sala 40 e a sala 30, que nós chegamos a ver os instrumentos ópticos. E a sala 28, nós não conseguimos ver os instrumentos ópticos. Nós só chegamos a falar do relógio do sol, do gnomo, nós conseguimos falar de alguns instrumentos que utilizavam para medir o tempo. Então, olha lá, Tava na sala 40, então eu vi. Não, a sala 40 viu. Agora, a Pro vai ter que voltar um pouquinho só nos instrumentos ópticos, ok? Então, aqui, ó, só confirmando. Sala 28, é isso mesmo, só viu a parte de astronomia, mas nós vamos ter que falar um pouquinho dos instrumentos, ok? Então, fiquem tranquilos. Quem vai falar assim, Pro, tá repetindo. Esta aula eu vou ter que repetir. Essa aula eu vou ter que repetir, mas vejam como uma revisão, né? Vale muito a pena quando vocês acabam fazendo uma revisão. Agora, quem chegou agora que está perguntando, Pro, eu acabei de chegar, calma que a Pro está começando a aula, ok? Fiquem tranquilos. Pessoal, então, nós vamos aqui, ó, já vou espelhar para vocês o livro, só um minutinho. E vou ficar de olho, em cada parte da explicação, eu vou ficar de olho quem está perguntando, quem está com a mãozinha levantada, ok, gente? Então, aqui, ó. Essa parte aqui, eu só vou relembrá-los, que nós já falamos sobre essa parte, mas assim... Está me travando, eu não... Voltou. Ok, se por acaso acontecer alguma coisa, você tenta reiniciar, entrar e sair de novo, tá bom? Então, assim, pessoal, nós estamos na página 179, para alguns sendo revisão, para outros. Ó, gente, sem brincadeira no chat, ok? Prestando atenção na aula. Pessoal, nós já falamos do relógio solar, nós falamos sobre a sombra que ele projeta. Eu comentei com vocês que o primeiro relógio solar, ele tinha apenas uma base, ele tinha uma haste, e nessa haste analisava-se o que no relógio solar? O nascer do sol, quando o sol estava no centro, estava a pino, e quando ele ia se pondo, né? Que nós sabemos que é a Terra que se movimenta, e não o Sol. E aí, através deste movimento, os antigos nomeavam o seguinte, meio-dia, vamos dizer assim, amanhecer, vamos dizer 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Não existiam os minutos. Agora são 6h10. Ou agora são 2h15. Não existia isso. Existia só o início, o nascer, o meio-dia e o anoitecer. Depois, quando surgiu o gnomo ele já veio com aquela característica mais aprofundada do relógio. O que existiam? Estes ponteiros, alguns já tinham 2 tipos de hastes, uma maior e outra menor, que era a hora e o minuto. E já tinha também o algarismo romano, porque foram os gregos e os romanos que acabaram aprimorando este relógio. Aí eles já conseguiam falar mais ou menos assim, gente, ó, são 6h15, são 6h30. Eles já conseguiam falar um pouquinho dos minutos, os segundos não. Pro, mas era exato? Lógico que não, né, gente? Hoje nós temos o relógio exato, mas naquela época não. Mas já havia, assim, uma melhora muito grande em relação ao anoitecer, amanhecer e metade do dia. Já era uma melhora, certo? Nós estamos na página 179. Não é 178, a gente está falando sobre o gnomo. 179. Sim. Aqui, ó. 179.
Ok? Então, vamos lá, pessoal. Aí, começaram a surgir outros instrumentos para colaborar com outras atividades. Então, aqui, ó, o astrolábio. O astrolábio, gente, nós já falamos do astrolábio da sextante. Eles colaboram para quê? Para navegações, para atividades náuticas, né? Pro ainda se utiliza? Na verdade, não. Dessa forma que era utilizado antigamente, não. Porque, por exemplo, os portugueses, quando eles estavam lá nas navegações, eles utilizavam o astrolábio e a sextante. Para hoje tem GPS, né? Nem sempre também. Por mais que tenha sinais, né? O GPS, em alguns lugares, pode ser que ele não funcione. Nunca aconteceu, por exemplo, de vocês saírem, irem para algum lugar e falar, nossa, o GPS está ruim aqui. Mas eu estou numa fazenda, eu estou num sítio. Pode ser que em algum local não funcione. Então, eles precisam ter outros instrumentos para conseguir fazer com que eles não se percam, para que eles tenham a localização. Agora, para que servia? A Pro até pediu para grifar, confirmem se vocês já grifaram. Então, eu pedi para vocês grifarem isso aqui, ó. É um instrumento desenvolvido pelo povo árabe aqui, ó, que permite medir a posição dos astros em relação ao observador. Eu quero que vocês grifem as funções. Muita gente já grifou. Acredito que só uma sala que não. Então, grifem aqui, ó. Permite medir a posição dos astros em relação ao observador. Ok? Ele era usado como instrumento de navegação. Como que era esse astrolábio? Se vocês pesquisarem em alguns vídeos, eles mostram, principalmente no YouTube, eles mostram alguns astrolábios antigos, né? Mas como que eles faziam? Pessoal, esse astrolábio, ele era uma esfera e ele tinha uns buracos, ele tinha uns espaços, né? Entre, vamos dizer assim, entre uma marcação e outra dos pontos cardeais. Então, eles pegavam esse astrolábio e esperavam o sol chegar ali a pino, chegar meio-dia, né? Quando chegava, eles colocavam verticalmente esse astrolábio e observavam onde se marcava a sombra. De acordo com a sombra projetada, eles analisavam e faziam os cálculos matemáticos para falar qual a posição do astro naquela época. Né? Tanto que quem começou a utilizar o astrolábio foi Ptolomeu, foi Aristóteles, né? Eles que começaram a elaborar cálculos para eles conseguirem ver direitinho o ângulo e calcular qual era a posição dos astros naquele momento onde eles estavam. Tudo bem? Nossa, Pro, que difícil. Na verdade é mesmo, é difícil. Mas eles tinham uma regra, um modo de calcular isso, para eles poderem calcular essa posição do astro. Certo? A sextante, pessoal, que está aqui do lado do astrolábio, ela colaborava também com a mesma função, só que eles calculavam a altura do astro. Lógico que não era, né, principalmente naquela época, um valor exato, né? Então, grifem aqui, ó. Para confirmação de medidas, né? Então, aqui, ó. Este instrumento permitiu a observação mais precisa das posições dos astros e foi possível desenhar cartas astronômicas que serviram de base, né? Então, ele ajudava, vamos dizer que um dependia do outro, para ele conseguir chegar naquela altura, naquele posição dos astros de forma mais precisa. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Deixe-me ver. Sim, Pro, eu entendi. Ótimo, ótimo. Para grifar, astrolábio. O astrolábio você grifa nesse pedacinho que a Pro falou. Permite medir a posição dos astros em relação ao seu observador, certo? Porque eles não usavam naquela época, em vez de coisas assim complexas como os astrolábios, esses que você tem que fazer cálculos matemáticos, bússola comparada com posição. Por exemplo, se você achar uma pedra que parece uma caveira humana, aí você para lá e tem que ir para norte de lá. Aí você vai até achar um iceberg, um barco afundado. Aí você vai ao oeste desse barco afundado e chega na... Então, Pedro, pensa o seguinte, nessa época, o que eles conheciam eram os pontos cardeais e o que eles conseguiam analisar, o máximo que eles conseguiam analisar, eles buscavam. Por exemplo, você falou da bússola. Olha a bússola aqui, ó.
Ela já era utilizada naquela época. Lógico que a bússola não era tão, vamos dizer assim, tão detalhada como as bússolas de hoje, porque ainda se utiliza a bússola. Mas olha lá, gente, ó, ainda está falando aqui, ó, que ele era muito importante para a localização. A bússola também tinha os pontos cardeais, olha lá os pontos cardeais. E, além de tudo, ela tinha um ponteirinho, que esse ponteirinho era feito de magnetita. Por que de magnetita? Porque a magnetita, ela era atraída para o centro da Terra. Então, pensa o seguinte, o núcleo da nossa Terra, ele é magnético, né? Nós vamos ver isso detalhadamente, todas as estruturas do nosso planeta Terra. E como ele é magnético, ele não atrai os corpos para o centro da Terra? Lógico que a gente não entra dentro do núcleo, mas nós ficamos presos na litosfera, porque nós temos uma força que nos atrai para o núcleo, para o centro da Terra. Então, o núcleo da Terra, ele tem muito ferro derretido. E o ferro, junto com a magnetita, ele atrai a magnetita. Atraindo, a bússola, ela funcionava como? Esse ponteirinho é um ponteirinho móvel. E ele ficava sempre apontando para o norte, de acordo com a atração do núcleo da Terra, com a atração do centro da Terra. E aí, quando a pessoa se deslocava, como esse ponteiro era móvel, ele ia marcando. Mas a pessoa tinha como base, por exemplo, a pessoa que estava se orientando com a bússola, ele tinha como base a posição norte, porque a bússola sempre começava na posição norte. Quando ele ia se deslocando, aí a bússola ia se movimentando, certo? Então, aqui, ó, eu peço para vocês grifarem em relação à bússola. Ah, e a bússola, ela ainda é utilizada hoje. Por exemplo, pessoas que vão fazer trilha. Ela vai lá para o meio do mato. Ela pode garantir que vai funcionar o GPS no meio do mato? Não pode garantir. Aí, o que ela faz? Ela utiliza a bússola, né? Aí ela analisa a posição que ela está, porque quando ela estiver voltando, ela tem que voltar para a posição inicial. Então, tem gente que ainda utiliza a bússola. Pessoas, por exemplo, se você for comprar um relógio para práticas esportivas, geralmente no relógio, ele vem o barômetro para medir a pressão atmosférica, ele vem a bússola, ela vem, sabe quando tem o relógio e tem várias esferazinhas dentro do relógio. Essas esferas, essas bolinhas cheias de graduações, ela é a bússola, o barômetro, que serve para essas pessoas se deslocarem. Certo, gente? Tudo bem? Ah, Pro, mas o GPS é mais prático. Vocês sabem que nem sempre é fácil utilizar os instrumentos. A pessoa, ela tem que... Se ela for, por exemplo, utilizar os instrumentos, ela tem que aprender, ela tem que treinar. Eu até contei na sala 40, contei só na sala 40, eu tenho certeza que foi sexta-feira. Eu estava contando na sala 40 que um tempo atrás, a Pro não vai saber quanto tempo atrás, tinha um padre. Esse padre, ele se deslocava para... É 11 anos atrás. 10 horas. Então, 10 deixa a Pro horas. falar agora. Quem já ouviu tem que ficar quietinho para não atrapalhar a Pro, por favor. Para os coleguinhas ouvirem. 9 anos atrás, obrigada. Olha lá, a Ana Beatriz colocou a foto do padre do balão. O padre, gente, ele se deslocava nas comunidades para falar do evangelho, ele se deslocava segurando uns balões. E ele voava. Ele voava. Imaginem os balões cheios de gazélio e esse padre voava. Com certeza houve um cálculo para saber quantos balões eram necessários para esse padre se deslocar. Só que eu achava, na época, muito louco isso. Um padre se deslocar voando, dependendo, assim, não era nem um balão dirigível, não era nada seguro, mas esse padre, ele voava com esse balão e quando ele chegava na comunidade, ele ia caindo, né? Aí ele estava comentando que teve um dia que ele mandou uma mensagem, ele tinha um rádio, ele mandou uma mensagem que ele estava perdido, que o vento estava levando ele, que ele não conseguia se controlar. Aí o que aconteceu? Uma das pessoas, eu não sei quem era, se eram policiais, eles falaram, olha no GPS que você carrega e fala em que lugar você está. Ele falou, não sei usar o GPS, eu nem liguei o GPS. Agora imagine, gente, imaginem vocês, um padre que não sabe usar o GPS, não sabe usar o GPS, ele arriscava a vida dele quando ele voava com o balão, né? Ele tinha, no mínimo, que saber utilizar o GPS. E aí eles falaram, em que local que você está, que nós vamos até aí, tentar te resgatar. Ele falou, não sei, eu sei que está um vento muito forte e que eu não sei. Conclusão, nunca acharam o corpo do padre do balão. Eu sei que eu não sei. Não, eu Então, pesquisei. nós não sabemos o que aconteceu. Algumas... Gente...
Algumas pessoas falam, né, principalmente as pessoas que buscaram, os bombeiros, os policiais, eles falam que tudo indica que pelo lugar que ele estava, ele pode ter caído no mar. Mas também não se sabe. Então, quer dizer, não adianta você, eu vou escalar, e não sabe usar o barômetro, não sabe analisar se sua pressão atmosférica está subindo. Eu vou mergulhar. Você não sabe até quanto você pode mergulhar, não sabe até quanto sua pressão aguenta. Quer dizer, existem instrumentos para que você possa realizar isso, certo? Tudo bem? A bússola é para grifar aqui, ó. Peraí. Deixa eu ver onde fala a função dela. Então, na verdade, não se destaca a função dela, né? Aqui está falando como funciona. Mas, aqui, ó, a bússola tornou-se o maior símbolo. Grifem este trechinho que está embaixo da bússola, ó. A bússola tornou-se o maior símbolo relacionado à localização. Então, a bússola, ela colabora com a localização, certo? Pessoal, então, isso é muito importante. O Caio, eles acreditavam que era o corpo dele, né? Posso estar enganada, mas eles não garantiram que era o corpo dele. Eles acharam que tinha encontrado o corpo, mas até hoje eu nunca ouvi falar assim, é o corpo do Padre Balão. Pode ser que a polícia esteja enganada, que encontraram depois, que eu não fiquei pesquisando, acompanhando a vida dele. Mas eu quis destacar o seguinte, olha que dó, né? 40 e poucos anos e morrer assim, né? Dessa forma, por não saber. Mas também ele inventou de fazer isso aí? Mas sei lá, né? Caio, pode falar, Caio. Levantei sem querer, mesmo. Sem querer? Tá bom. Ô, Ana Lídia, pode falar. Então, na sexta-feira eu fui tentar falar isso, mas me cortaram lá no presencial. Aí, era assim, lá antigamente, na idade medieval, assim, quando a bússola não funcionava, eles pegavam uma tigela com água. E aí depois eles pegavam, não sei se tá aqui, tipo um pauzinho assim, e furavam a folha no meio e colocavam no meio da tigela. Assim eles falavam que era a bússola caseira, que apontava para lá, para cá. Muito bem. Isa, pode falar. Queria te falar um negócio, prof, que a gente falando da bússola, né? Tem uma série que é bem popular, né? Foi bem popular. Eu ainda acho que chama Stranger Things. E tem um episódio... sim. Tem um episódio que é como se tivesse um portal, né? Para um outro mundo. Sei que isso não é provável, né? Isso Um episódio não, né? Vários. Gente, deixa eu colega falar. Então, mas em um episódio... Isabela, me desculpe, minha querida, vai só interromper um minutinho. Cauã, por que você está mandando de minuto em minuto o horário para Pro? Eu não estou entendendo, só me explica. Qual dos Cauãs? Cauã Sandes ou Cauã de Carvalho? Cauã Sandes, está assim, 11h39, 11h40, e eu abrindo o chat para ver o que é. Você pode me explicar, Cauã, o que está acontecendo? Porque no meu notebook tem relógio também. Ô, Carla, eu estou chamando o aluno no chat, tá? Obrigada, Fran. Imagina. Isa, você desculpa por eu ter te interrompido. Pode falar de novo. Tem um episódio, né, como eu estava dizendo, que eles usam a bússola porque eu não sei se tinha GPS, mas eles usam a bússola e um personagem descobre que o norte que a bússola estava apontando, né, era falso. Porque aí já entra outra coisa, que ele percebeu onde o sol nasceu, né? Nasceu, vamos dizer assim. E ele percebeu que o norte estava errado, que não era o norte verdadeiro, que a bússola estava sendo puxada por outro ponto magnético que era mais forte do que o núcleo da Terra, que eu acho que é um pouco impossível. Na verdade, né? Isa, isso que núcleo você não, o magma, né? Ô, Isa, isso que você está falando é ficção científica, né? Sim. Foge da realidade, porque as bússolas, se você assistiu o Centro da Terra, que a Pro estava comunicando do Júlio Verne, a mesma coisa, ele fala que a bússola no centro da Terra, ela funciona invertida, mas a gente não pode focar nisso, por favor, cuidado, porque na verdade isso não acontece. A bússola ela é utilizada há muito tempo, olha lá, ó,
há pelo menos 2.000 anos atrás e ela funciona direitinho. Ana Lídia, baixa a mãozinha, por favor. Isa também. Só para eu saber quem está com a mão levantada. Só um minutinho. Posso dar uma curiosidade? Você está com a mão levantada? Só para Ainda não, mas é uma curiosidade que eu acabei de lembrar. Não, então deixa o pessoal terminar, você já fala. Giovanni, pode falar. Ô, Pro, você pode me multar? E Giovanni? Não, Pro, fui eu que falei. Me multa, por favor. Eu não tô te ouvindo. Você levantou a mão, Giovanni? Esse não é o Giovanni que É o tá Vitor falando, Coulter. Agora me multa, por favor. Por quê? Porque eu não consegui me multar. Olha lá, não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Tem Vamos o Vinícius de voltar. Oliveira. Não, Pro, tem sim, tem o Vinícius. Vinícius de Oliveira. Vinícius de Oliveira. Então vai, Vinícius, pode falar. Baixou. Abaixou. O que eu ia falar é que assim, Ô, tecnicamente, Pro, eu ouvi. Pode falar. tecnicamente, se você usasse uma bússola em pé no centro da Terra, se isso fosse possível, por causa que você está tão perto do centro de atração, provavelmente o ponteiro da bússola ia quebrar a parte de baixo da bússola e ir direto para o núcleo. Ele ia ser atraído, isso mesmo. Pessoal, agora vamos para os instrumentos ópticos. Tem uma pessoa querendo Pro, falar ainda. eu ouvi falar em algum lugar que os polos da Terra, pode acontecer alguma coisa para os polos da Terra se inverterem. Como isso aconteceria? Não, na verdade, isso é hipótese, tá? Isso não pode acontecer. Não pode, não tem como inverter nada. Tá bom? Ô, Leonardo, Ô, Léo, que série você está falando? Ele está falando que gosta muito... Hã? Fala mais alto. Ai, calma aí, Stranger Things. Que fala sobre o universo? Não, é aquilo lá que a menina falou sobre a bússola errada. Que a colega estava falando. Tá bom. Sim. Professor. Ficção científica, entendi. Pessoal, olha lá. Agora vamos para os instrumentos ópticos. Então, eu vou explicar e depois eu vou olhar quem está com a mãozinha levantada para tirar as dúvidas, ok? O que são os instrumentos ópticos? Os instrumentos que nos permitem observar algo inalcançável, algo mais difícil de poder analisar os seus detalhes. Então, Galileu Galilei enfrentou esse problema. Quando ele tentava observar o céu, ele tentava analisar lá o movimento do Sol em relação à Terra e vice-versa. E aí Galileu encontrou esse problema. Por quê? Porque não existiam instrumentos ópticos, né? E foi o Galileu Galilei que fez a primeira luneta. Só que a luneta de Galileu era uma luneta muito primitiva, né? Ela utilizava, na verdade, apenas algumas lentes corretivas, como se fosse lupa. Então não tinha aumento? Tinha sim, pessoal. Existia sim o aumento, mas era um aumento muito simples. Tanto que ele levou a vida dele inteira para conseguir analisar, concluir, porque a tecnologia não cooperava muito com Galileu Galilei, nem com Nicolau Copérnico, nem com Aristarco de Samos, que foram os primeiros que analisaram toda a parte geocêntrica, heliocêntrica que nós já estudamos. Então, assim, a luneta feita por Galileu Galilei era uma luneta muito simples, este é Galileu Galilei, tá? Então, através dessa luneta foram surgindo outros instrumentos bem mais avançados. Hoje nós temos instrumentos até presentes na nossa atmosfera, presentes fora da nossa atmosfera, no universo, que trazem informações de como está acontecendo, o que acontece em Marte, nós já falamos muito de Marte, né, gente? O que está acontecendo em vários pontos da nossa galáxia, né? Então, as lunetas, elas deram origem ao quê, gente? Aos telescópios. Qual é a diferença entre a luneta e o telescópio? O telescópio, ele é formado por uma rede de lentes, um sistema de lentes. Então, existem tanto as lentes convergentes, que é as lentes que fecham o foco, como as lentes divergentes, as lentes que abrem o foco. Então, a luneta, ela lembra muito essas máquinas fotográficas, pessoal, profissional. Pode reparar, o fotógrafo ele vai tirar foto de uma pessoa. De repente, ele
Ele muda a lente. Aí ele muda a lente. Por quê? Para ele conseguir, às vezes, desfocar o fundo, para ele conseguir aproximar a pessoa, pegar detalhes. Então, ele usa vários tipos de lentes, um fotógrafo profissional. A mesma coisa acontece com os telescópios. Eles utilizam a lente convergente para aproximar o foco, para aproximar o ponto de observação. Então, é bem diferente da luneta, que tinha apenas uma lente que ampliava a imagem, ele não conseguia aproximar. Tanto que o Caio perguntou na aula presencial, eu expliquei, falei, Caio, não confunda. A luneta, ela na verdade, ela tenta ampliar. O telescópio, ele aproxima, como se fosse um zoom, certo? E essas lentes, ela tem essa capacidade de focar, de convergir a imagem para poder aproximar. Ô, Pro, mas eu já ouvi falar que tem telescópios que usam lentes divergentes. Se de algum momento ele não quiser observar aquele ponto e ele quiser observar todo o corpo observado, ele usa lente divergente para afastar o foco. É como se você pegasse o binóculo, olhasse direitinho e depois você invertesse, ele afasta. Existem telescópios que é para analisar o global e não analisar apenas o foco, certo, gente? Então, aqui está mostrando para vocês como seriam as lentes de um telescópio. E hoje os telescópios, dependendo do telescópio, só pessoas autorizadas podem ter um telescópio. Ah, Pro, mas eu já comprei um, ele é diferente, né? Você compra uma luneta, você compra algo caseiro, doméstico, que você pode analisar. Agora, aqui são os tipos de telescópios existentes, né? Então, esse daqui, ó, ele fica em alguns pontos fixos, onde se analisam, por exemplo, mudanças. Eles têm assim, vai acontecer um alinhamento. Eles têm uma estação de análise onde existem vários instrumentos e eles ficam ali analisando o deslocamento, o alinhamento, a passagem de um cometa. Eles possuem uma estação onde eles podem analisar isso, certo? E olha esse radiotelescópio, pessoal, olha o tamanho dele, né? Então, para que ele serve? Para investigar o que acontece no espaço. O campo de alcance dele é muito maior. Ele também fica em um local próprio, certo? E aqui, gente, olha lá o nosso telescópio Hubble, né? O mais famoso. Ele fica preso fora do nosso sistema, fora do sistema não, fora do nosso planeta. É um telescópio, é o Hubble. Ele está no espaço. Eu achei que era um satélite artificial. Ele é um telescópio. Porque assim, confunde-se muito que é satélite artificial, sonda espacial, telescópio. É que o telescópio, na verdade, ele fica dando zoom, ele fica tirando foto. Ele fica captando imagem. E o tempo todo eles estão vendo essa imagem. Né? Então, é como se ele tivesse uma câmera lá no espaço. Certo? Agora, a sonda, ela fica mandando... Como que eu explico? Por exemplo, o deslocamento. Nós temos uma sonda, um balão meteorológico dentro da nossa própria atmosfera. Eles ficam mandando o deslocamento das massas de ar, frente fria, frente quente, para poder analisar a meteorologia, para poder falar, olha, essa semana vai chover todos os dias, por causa dessas análises enviadas por balões meteorológicos, por satélites, por sondas espaciais. Ok? Pessoal, tudo bem até aqui? Deixe-me ver. Tudo bem? Tranquilo? Sim. Ok. Então, assim, nós chegamos ao final deste conteúdo e nós vamos aproveitar agora estes minutos, 20 minutinhos, para fazer correções, certo? Nós temos algumas correções, porque nós encerramos a unidade e nós vamos fazer correção de exercícios. Eu peço que vocês... Você passou de lição de casa. Oi? A 187 você passou de lição de casa. Eu sei. Tá. 168. Nós vamos corrigir. Podem voltar comigo lá na página 156. Página 156. Nós não corrigimos ainda. Então, por favor, voltando. Página 156. Ela é no primeiro capítulo. Vamos lá? Página 130. Eu fiz. É o finalzinho do primeiro capítulo para conferir. Vamos fazer a correção? Página 187 não foi de lição de casa, né? Fala de novo. Página 187 não foi de lição de casa, né? Não, a lição de casa da aula passada, é que eu passei,
Foi 168. Foi para conferir, Se Pro. a pessoa É o 68, mas 168 assim... ia 187, Pro. Eu não lembro dela ter passado Vinícius. 187. Gente, Passou? 187 não. Ó, vamos focar aqui na página 156, por favor. A última lição que a Pro deu para vocês foi a página 168. Olha lá, foi a 168. Em outra sala, foi exercícios complementares, 167, 168. Foi as últimas páginas que nós fizemos. Não foi 187, ok? O Vinícius falou que a amplificação muda muito. Muda mesmo. A amplitude, o sinal das ondas muda mesmo para poder captar. Isso mesmo. Caio, pode falar. Não, Pro, é uma dúvida sobre o exercício. Quando chegar no exercício, eu tiro. Não entendi, fala de novo. É uma dúvida sobre um exercício da página 168. Pode falar, Caio. É que no exercício 3 está falando o seguinte: o calendário gregoriano, chamado de, é baseado tanto no movimento da Lua como no movimento do Sol. O calendário gregoriano não é dividido em antes e depois de Cristo? Não, aqueles calendários que nós estudamos. Nós estudamos solar, lunisolar, lunar e gregoriano. É o calendário. O exercício especificou o calendário gregoriano. O calendário gregoriano não é o único calendário que a gente estudou aqui. Não, aqui ele está falando do calendário que se baseia tanto no Sol quanto na Lua. Ok? Depois a gente vai fazer a correção. Vamos começar a correção. É aquele calendário que os antigos utilizavam. Tanto a análise do Sol quanto da Lua. Tanto que o nome, ele indica os dois, Lua e Sol. Tá? Vamos lá? Pessoal, nós vamos responder. Como é para conferir, dá para respondermos juntos, certo? Então, vamos lá. Ó. As cosmogonias são expressões culturais acerca da origem do universo, geralmente baseadas em mitos ou em explicações sobrenaturais? Sim ou não? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Ela se baseia em mitos, né? Então é verdadeiro. Olha lá. Desculpa, Bruno, estava ligando o microfone. Existem diversas explicações sobre a origem do universo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. A cosmologia surgiu com questionamento de estudiosos sobre a mitologia? Falso. Falso. É verdadeiro, gente. A cosmologia é o estudo. É o estudo. A cosmogonia era só mito. A cosmologia... Não, mas sobre a mitologia? É, a cosmologia. Isso mesmo. Pessoal, todo mundo falando junto não dá. Espera para eu explicar. A cosmologia, ela é o estudo do cosmos. Ela surgiu para analisar a mitologia. Todos os mitos que falavam na época. Aí, o que eles fizeram com essa mitologia? Classificou, estudou e mostrou se era possível ou não. Certo? Então, está corretíssimo aí. Certo, gente? Verdadeiro? Verdadeiro. Todos são verdadeiros. Agora, eu preciso... Quem vai ler a 2 e vai responder para mim vai ser a Ana Beatriz. Ana Beatriz. Oi, Pro. Oi, você fez a 2? Ô, Pro, eu posso responder a 3? Espera um pouquinho. Ana Beatriz, você fez a 2? Pro, então, nessa eu fiquei um pouquinho de dúvida. Eu não sei porque eu fiquei com dúvida. Tá, Raul, você fez a 2? Raul, você fez a 2? Heloísa, você fez a 2? Eu posso responder? Professora, eu vou colocar o microfone também, que nem a Ana Lídia. Professora, deixa eu falar, professora. Não, gente, não. A Pro tá chamando. Vocês têm que esperar, tá bom? Não. Tem que esperar a sua vez, por favor. Professora, eu sou melhor para ler aqui. Heloísa, pode falar. Você fez a 2? Eu tô dormindo, Pro. Tô dormindo. Oh, peraí, Isabela, do que você está falando? A primeira é falsa porque o movimento de rotação da Terra... Não está falando de movimento de rotação? A Pro não entendeu sua colocação. Mas o que é isso?
não está falando de movimento de rotação da Terra, está falando sobre Ô, Pro, cosmogonia. eu acho que eu sei a resposta da 2. Tá, vamos fazer o seguinte, eu estou vendo Eu aqui fiz quem a está 2, Pro. Eu participando. fiz a 2. Quem está participando da aula, Pro, está chamando as pessoas que estão muito quietinhas, tá bom? Gente, Eu tô quietinho, Pro. Ah, tá bom, tá bom. vamos lá. Ô, Morena Camargo, você fez a 2? Isso. Então, por favor, leia para a Pro e responda, já colocando o complete. Uhum. Pode começar. Os aceleradores de partículas são equipamentos com que se estuda, por meio de simulações, como pode ter ocorrido o surgimento do universo. A teoria científica mais aceita sobre o surgimento do universo é a teoria do Big Bang. Muito bem. Pessoal, não cabe tudo, então completem vocês, tá? Os aceleradores de partículas e Big Bang. Certo? Tudo bem? Vamos para 3? Então, olha lá, 3. Posso falar 3? Posso falar 3? Posso responder, Pro? Gente, é para escolher pessoas que não estão respondendo muito, para que tenha certeza que está participando. Ninguém falou com você, não. Ah, você errou a página, né, Isa? Você errou a página, a Pro agora entendeu. Tá bom? Mariana, responda, leia a questão 13 e responda, por favor. Mariana Montagnoli. Mariana? Giovanni, você pode, por favor, se mutar quando você faz essas musiquinhas? Por favor. Gente, Mariana, você não ouviu a Pro? Então vamos para o Ramon. Ramon, leia 13 e responda, por favor. Aí, Ramon, você Tá, só Pro. vai ler. Tá, a teoria do Big Bang apresentou um modelo interessante para explicar a história de formações do universo. Cenário alternativo que indica uma das principais ideias que embasou a teoria do Big Bang. Só fala que você marcou. B. Muito bem, as galáxias estão se afastando. Pessoal, marquem, porque eu tenho que ir apagando para movimentar, tá? Então, é a B. As galáxias estão se afastando, certo? Agora vamos subir. Vou mandar no aqui. chat respostas, tá? Não, não manda não. A Pro não pode ficar olhando correção em chat. Não adianta. Nós estamos fazendo correção juntos, tá bom? Não. Então, vamos continuar. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão falar comigo. Eu vou ler aqui, astros que orbitam estrelas. Vocês vão falar letra B, letra A, tá bom? Não, Pro. Então, vamos lá. Astros que orbitam estrelas é a C. Só um minutinho, nem comecei. Olha lá. Astros que orbitam estrelas. Qual C. que é? C. É a C, muito bem, gente. Muito bem. Astros que orbitam planetas, né? Não estrelas. Opa, verdade, desculpa. Astros formados principalmente por poeira e gelo, que ao se aproximarem do Sol apresentam uma cauda. E. Planetas, muito bem. Astros formados por rochas e metais, geralmente agrupados em uma órbita definida no sistema solar. F. Hã? E. D de asteroide. D. Ele- de asteroide. Pessoal, D de ele asteroide. orbita entre Marte e Júpiter. Ele tem uma órbita própria, certo? Astros luminosos capazes de produzir luz própria. A, B. Astros grandes e esféricos que orbitam ao redor de uma estrela. B. Planetas. Fenômeno luminoso causado pela entrada de um astro ou fragmento dele na atmosfera de um planeta. F de faca. Muito bem, pessoal. feias. Parabéns. F de meteoro. F de feia. Ó, eu preciso que F de vocês... faca. A Pro vai ter que mudar e fazer sozinho ou vocês vão participar direitinho? Eu F acho de mais F. legal participando. Pessoal, anotem direitinho que eu vou ter que apagar, tá bom? C, D, A, B, F. Posso tirar? C, D, A, B, F. F de
Vaca. Sede ápice. Sede ápice. Elô, tem que ver o que está acontecendo no seu microfone. A Pro não consegue te ajudar. Tem que ver. Vamos para 5. Vinícius de Oliveira. Leia 5 e fale só a alternativa correta, ok? Leia 5 e fale apenas a alternativa correta. Assinale a alternativa que apresenta o conceito correto de planeta interior. A. Os planetas interiores são aqueles que estão bem próximos do Sol, possuindo altas temperaturas, são os planetas Mercúrio e Vênus. Os planetas interiores Não, leia só o que você marcou, Vi. estão dentro Só o certo. do cinturão de asteroides, sendo planetas rochosos. Só o que você marcou. Tá bom. Eu não fiz essa. Ah, então falasse, Vini. Eu fiz, professor. Eu posso falar, Pro? Ó, quem vai falar é o Enzo Desculpa aí. Souto. Qual você professora, marcou, tchau. Enzo? Enzo Souto, qual você marcou? Enzo, qual você marcou? Professora, se deixar eu falar, Pro, eu vou ter que deixar. Eduardo, qual que você marcou na Mas 5? ficam menos as Alguma hora você vai ser chamado, só Cala a espera. boca, Pedro Augusto, para de ser chato. Eduardo Para Benevides. você, qual- mano. Gente. Eduardo Benevides, qual você marcou? Engraçado que ela fica. Ô, professora, eu marquei a B. B, muito Ah, bem, é, pessoal. Então era só falar? Então era só falar, entendi. Então, velho. Então era só falar, não precisava que a professora chamasse. É porque Nossa, então a gente tá aqui pedindo pra falar. Nossa, então a gente tá pedindo pra falar por nada, né? Só pra. Pessoal, é o seguinte, a partir de agora a Pro vai fazer a correção sozinhos, até vocês aprenderem a falar. Eu não quero ouvir ninguém falando até eu pedir para o colega falar, certo? A Pro geralmente não tem este problema, porque a gente tem que aprender que quando a Pro fala Joãozinho, não é para Maria falar. Quando a Pro fala um nome, a gente tem que aprender a respeitar. Nós estamos aqui, o respeito é importante. Certo? Então, a Pro mutou, eu não quero ninguém falando, nós vamos fazer a correção. Tudo bem? Ah, Eduardo, a Pro entendeu, não tem problema, tá bom? Se você não tem microfone. Então, a partir de agora, eu vou fazer a correção com vocês, porque até vocês aprenderem a respeitar quando eu chamar o seu nome. Certo? Eu espero que isso não fique assim. Vamos para a página 166. Então, aqui, ó, muitos acreditam que como a órbita da Terra em torno do Sol é uma elipse e o Sol não está no centro dessa elipse, as estações do ano ocorrem porque a Terra, ora fica mais próxima do Sol, ora mais afastada. Se isso fosse verdade, como se explica o fato de o Natal ocorrer em uma época fria, nos países do hemisfério norte, e no Brasil ocorrer em uma época de muito calor? Será que a metade da Terra está mais próxima do Sol e a outra metade está mais afastada? Isso não faz sentido. A existência das estações do ano é mais bem explicada pelo fato do eixo imaginário da rotação da Terra ser perpendicular ao plano de sua órbita ao redor do Sol, pelo fato de, em certas épocas do ano, a velocidade da translação ao redor do Sol ser maior, a gente sabe que não muda a translação, pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita, pela velocidade da rotação mudar, não muda, e pela presença da Lua, também não, gente. Então, qual seria, olha lá, qual seria o correto para vocês marcarem aqui? Pela inclinação do eixo imaginário de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita em relação ao Sol. Ok? Então, marquem aí a alternativa C. Por favor, marquem aí. Vamos para a próxima? Posso contar com a participação? Vou liberando um por um para falar, certo? Vamos para 2. A 2 diz o seguinte: qual é o movimento do planeta
descrito no texto? Somos um planeta vivo, Sofia. Somos um grande barco navegando ao redor do Sol. Mas cada um de nós é um barco em si mesmo. Um barco carregado de genes, navegando pela vida. Se conseguirmos levar esta carga ao ponto mais próximo, nossa vida não terá sido em vão. Pessoal, qual é? Deixa a Pro apagar esse risquinho aqui. Qual é o movimento que ele está falando? Só um minutinho, peraí. Qual é o movimento que a Terra gira em torno do Sol? É o movimento de translação. Podem marcar, ó, translação, certo? E agora, Letícia Servo vai falar para a Pro. Letícia, só um minutinho. Deixa eu te desmontar. Oi, Pro. Você vai responder a 3 para mim. Você fez? Fez ou não? Então, leia a 3, por favor. Somente a Letícia Servo. Atenção aí, que a professora. Eu coloquei pela marcação do tempo o relógio solar. Tá, na verdade não, Letícia. Aqui pergunta o seguinte, ó. Que fenômeno cíclico da Lua é importante para a marcação do tempo? Ai, a Pro tá digitando nada, peraí. As fases da Lua, certo? As fases da Lua, que se completam em 28 dias, só um minutinho, aproximadamente. Certo? Tudo bem? Então, façam a correção. E eu vou pedir, são as fases da Lua. Eu vou anotar no chat para vocês, pessoal, a nossa lição dessa aula. A nossa lição é a página, só um minutinho, nós fizemos até o 68, certo? Nós fizemos até o 68. E agora nós vamos fazer a página 184. Então, agora ninguém escreva, que eu vou colocar a página aqui, ó. Exercícios, página 184 para quinta-feira, pessoal. Anotem aí. São todos exercícios, né? Todos. Isso mesmo, ó. Então, agora, quem está com a mãozinha levantada, eu vou tirando dúvidas, tá bom, gente? Somente quem está com a mãozinha levantada. Caio, pode falar. É que na 3 eu coloquei coloquei o movimento de revolução. A 3 você colocou o quê? Eu coloquei que é o movimento de revolução. Movimento de revolução, que é o movimento que a Lua executa, né? Então, mas, na verdade... Eu a mesma coisa, eu falei a mesma coisa que ele. Ô, Caio, por que não pode ser o movimento de revolução? Porque o movimento de revolução é o movimento que ele executa ao redor da Terra. Ele é muito amplo. Você poderia colocar assim, olha, é um movimento de revolução que formam, vamos dizer assim, ó, é um movimento de revolução que gera as fases da Lua. Você tem que falar que gera as fases da Lua, ok? Isso é uma dúvida. Na página... Tchau, Pro. Tchau. Ó, peraí, tchau não. A Bruna acabou de falar com vocês. Não. Ó, vocês anotaram toda a tarefa direitinho, página 184? Sim. Então, quem está com dúvida, fica na aula, tá bom, pessoal? Eu não tô com uma pessoa dúvida. que quer Tchau. tirar uma dúvida aí. Tchau, Tchau, gente. Até. Pro. Até quinta. Tchau, beijo. Até quinta. mais uma Boa dúvida. vida. Agora quem é? Agora eu tenho mais uma dúvida. Exercício 3 para mim novamente. Pode falar, Caio. Na página 156, no exercício 5, qual a letra B? 156, exercício 5, é a B. Ok? Ô, Carla, a Oi. Valentina parece que mandou uma mensagem, né, Valentina Rodrigues? Sim. Oi, Valen, o que é? Tá, prof.
Oi, você pode colocar de novo o exercício 3 da página 166 para mim? Eu vou falar para você, porque assim, quando a Pro escreve, não fica marcado lá. Eu vou escrevendo e apagando. Então, eu vou te falar a 3, ok? A 3 é o seguinte. Que fenômeno cíclico da Lua é importante para a marcação do tempo? As fases da Lua. As fases da Lua. Vírgula. Que completa o seu ciclo em 28 dias aproximadamente. Que completa o seu ciclo em 28 dias aproximadamente. Pro, a lição de casa, página 184. 184. Todos tiraram dúvidas? Ok, pessoal. Tchau, tchau, gente. Tchau, Fran. Até mais, pessoal.